Imagine um paraíso, comida infinita, água sem fim, zero predadores, clima perfeito, um lugar onde nada, absolutamente nada, poderia dar errado. Agora imagine que dentro desse paraíso toda a população morreu, até o último habitante. Nos próximos minutos eu vou te mostrar o que realmente aconteceu no experimento chamado Universo 25, o que o cientista por trás dele tentou provar, e por que a explicação que virou meme na internet, a de que a superpopulação matou todo mundo, está errada. Porque o homem que construiu esse paraíso achava que tinha visto o futuro da humanidade, e o que ele descobriu é bem mais perturbador do que simples superlotação. Para entender o que aconteceu, você precisa conhecer o homem por trás da caixa. John Calhoun não era um maluco qualquer. Ele passou décadas estudando o que a aglomeração faz com os animais. Desde os anos 40, com ratos, foi ele quem criou o termo poço comportamental. E o Universo 25 era literalmente o 25º mundo que ele construía. Era a obra-prima da carreira dele. O ano é 1968. No Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, Calhoun constrói uma caixa de metal de cerca de 2,5 metros de lado. Lá dentro, comida ilimitada, água ilimitada, material para ninhos, 256 apartamentos e nenhum inimigo. A utopia dos ratos. Ele solta lá dentro 4 casais, 8 ratos num espaço construído para aguentar quase 4.000 e aperta o relógio. No começo é o Éden. Os ratos se adaptam, marcam território e começam a se reproduzir. A população dobra a cada 55 dias. 100, 200, 400, 800, um crescimento explosivo. Mas por volta do dia 315, alguma coisa trava. O crescimento, que era exponencial, começa a desacelerar. E aqui vem o primeiro detalhe que quase todo mundo ignora. A população parou de crescer em 2200. A caixa comportava quase 4.000. Ela nunca ficou cheia. E mesmo sem estar cheia, a sociedade começou a apodrecer. Os machos dominantes não davam conta de defender o território e o poder deles ruiu. No lugar da ordem surgiram bandos de machos hiperagressivos que Calhoun chamou de sondadores, atacando qualquer um sem motivo, mordendo caudas, deixando feridas por toda parte. E o pior veio com as mães. As fêmeas, estressadas pelo caos, começaram a abandonar os filhotes no meio do ninho. Algumas atacavam as próprias crias, o canibalismo virou rotina, a coisa mais básica de todas, uma mãe cuidar do filho, simplesmente parou de existir. Calhoun tinha um nome para esse colapso, o poço comportamental. Se um experimento de laboratório com ratos consegue explicar alguma coisa sobre a nossa própria sociedade, você vai querer ver isso até o fim. Se inscreve no canal, que aqui a gente destrincha as experiências mais perturbadoras da ciência. E me conta aqui embaixo, o que você acha que matou eles de verdade? Aí surge a geração mais estranha de todas. Uma leva de machos jovens que simplesmente desistiu. Eles não brigavam, não cortejavam, não disputavam nada. Passavam o dia só comendo, dormindo e se limpando, sem cicatrizes, com o pelo impecável. Calhoun os chamou de os belos. Estavam vivos por fora, mas por dentro já tinham morrido. E é aqui que ele cria o conceito mais sombrio do experimento, a morte dupla. Primeiro vem a morte do espírito. O animal desiste de qualquer papel social. Para de brigar, de cuidar, de acasalar, de conviver. Só depois, muito depois, vem a segunda morte, a do corpo. Sem novos filhotes e sem ninguém aprendendo a ser mãe, pai ou líder, a colônia estava condenada. A última gravidez aconteceu por volta do dia 920. Depois disso, nenhum nascimento. A população de 2.200 despencou rumo a zero. Na primavera de 1973, menos de 5 anos depois do início, o último rato do Universo 25 morreu. Paraíso perfeito, comida de sobra e extinção total. Calhoun publicou tudo num artigo com um título aterrorizante, Morte ao Quadrado. Para ele, era um aviso. Se as cidades humanas ficassem lotadas demais, nós teríamos o mesmo destino. E o momento não podia ser mais explosivo. O Universo 25 começou no mesmo ano em que foi lançado o livro A Bomba Populacional e o mundo inteiro estava apavorado com a superpopulação. Então aquela caixa de ratos virou uma profecia científica do apocalipse. Inspirou livros, ficção, discussões sobre como construir cidades. O Universo 25 virou lenda. Só que essa leitura tem um problema enorme.
Agora presta atenção, porque é aqui que o experimento inteiro vira do avesso. A ciência de hoje olha para o universo 25 e diz uma coisa incômoda: não foi a superpopulação que matou aqueles ratos. Lembra que a caixa nunca ficou cheia? Sobrava espaço para mais 1000 animais. Se fosse só falta de espaço físico, eles teriam ocupado esse espaço. Não ocuparam. O verdadeiro problema estava na estrutura social. Os poucos machos dominantes tomaram os melhores lugares e todos os outros ficaram sem função, sem território para defender, sem parceira para conquistar, sem papel nenhum na sociedade. Não faltou comida, faltou propósito. Os ratos lá embaixo, na base, não estavam exatamente amontoados. Eles estavam trancados para fora. O jeito como a caixa foi desenhada criou uma hierarquia rígida, em que poucos vencedores ficavam com tudo, e o resto não tinha lugar nenhum para pertencer. No papel era a densidade, na prática era o fim dos papéis sociais. E o próprio Calhoun provou isso. Nas versões seguintes do experimento, ele mudou o desenho da caixa. Adicionou mais salas, mais túneis, mais formas dos animais viverem sem serem empurrados uns contra os outros. E o colapso diminuiu. Quando havia papéis sociais suficientes para todos, a colônia aguentava a mesma densidade sem desabar. E aqui tem uma reviravolta que quase ninguém conta. Calhoun não era um profeta do fim do mundo, até morrer. Em 1995, ele passou a vida procurando do oposto: como redesenhar aquele mundo para que a sociedade não desabasse. A mensagem real dele era quase esperançosa: o desenho importa, dá para construir melhor. Então, o Universo 25 não é a história de gente demais num espaço pequeno. É a história do que acontece quando os indivíduos perdem qualquer papel que faça sentido, quando a abundância material chega, mas sem propósito nenhum junto. Os belos não morreram de fome, morreram de vazio. É por isso que esse experimento continua assombrando a gente mais de 50 anos depois. Não porque prove que o mundo vai acabar lotado. Sites de checagem e vários cientistas já derrubaram essa ideia, mas porque ele cutuca uma pergunta desconfortável. O que sobra de uma sociedade quando ela tem tudo, menos um motivo para se importar? Então me diz, para você, o Universo 25 fala alguma coisa real sobre nós? Ou é só um experimento com bicho que viralizou fora de contexto? Escreve aí embaixo que eu leio. E no próximo episódio a gente vai atrás de outro experimento que deu tão errado que precisou ser encerrado às pressas. O próximo já está te esperando.